Quem está aqui para dar o seu bom dia em mais um início de semana é o nosso colunista, Padre Adalto. Bom dia, Padre, seja bem-vindo. Bom dia, Tony, bom dia, Marquinhos. Estamos aí chegando, né? Argentina bicampeã da América. Olha que coisa chique. A Espanha, né? Espanha campeã da Europa. E o Brasil? Existe Brasil no futebol? Que eu vi um time que joga no galinheiro, né? Parece que tá botando ovo pra... principalmente quando vai bater pênalti, né? Pênalti. Corridinha ali? Aquela corridinha que... Aquelas corridinhas parece de que tá galinha forçando a pra asa botar ovo. Essa molecada inventa cada coisa que eu vou falar pra você, cara. Não, mas é a coisa, né? Fazer o quê? Né? A gente tá vivendo um período em que o pessoal joga... Você olha a Argentina, você olha a Colômbia mesmo ontem... Os jogadores que estão na seleção estão com raça, jogam mais na seleção do que jogam nos seus times. E você pega os brasileiros, aquela aguinha com açúcar. Joga mais fora do Quer dizer, não sei se joga mais fora ou se faz firula fora. É muita grana, né? E fica... É diferente a coisa, mas tudo bem. Tamo lá. Se sente protegido, não se entrega, né? Sabe que tem um lugarzinho garantido ali, de alguma maneira, sei lá o motivo, né? E você bota um técnico que aceite fazer o que a CBF quer, então fica ali como tá, ganha o seu por fora, tem comissão para convocar o jogador, se ele valorizar, você ganha tantos por cento, então, e aí vai para frente e perde-se o estímulo, perde-se a competência, mas faz parte. Ridículo, não? Ontem eu fui almoçar na minha sogra e o pai do Jefferson, o seu Altair, que sempre acompanha a gente aqui no Facebook, eu tava tirando um sarro dele, né? Falei, Jefferson, seu pai não fala mais de futebol, não sei o quê, cadê o Corinthians dele? Falei assim, não, eu não torço pra ninguém não, porque torcer mesmo é quando você tinha aqueles jogadores que vestiam a camisa do seu time. Vamos dar um exemplo assim, aquele jogador que a vida inteira foi do Santos, aquele jogador que a vida inteira foi do Corinthians, do São Paulo. Isso sim era bom futebol. Hoje, cada hora o jogador faz uma tatuagem do time hoje e amanhã ele já tá no outro. Não, mas isso ainda tudo bem, mas o duro é quando só faz isso pelo dinheiro e não por identificação, né? Então é um negócio complicado. Falar nisso daí, você viu que o Corinthians mudou o emblema? Mudou? Mudou, tirou a âncora pra ver se para de afundar. De afundar? Mas Você fica bravo, né? Não, eu sou palmeirense. Marquinha palmeirense. Eu tenho meu genro corintiano. Ontem a gente tava conversando sobre o Corinthians, né? E ele puxou lá o posicionamento que tá o Corinthians. Mas e quantos jogos faltam ainda. Não, quantos jogos ainda faltam pro final do campeonato. Ele fez as contas lá e do duro que dá pra ser campeão ainda. Não, dá, isso dá. Aí é só jogar bola, acabar de comprar os juízes que ainda não compraram e vai em frente. Mas daí vai ter que brigar com outros times, né? Você viu o Atlético Mineiro essa semana, como garfiaram o São Paulo, outros times que são garfiados direto, então vai ter que brigar com um peixe grande para tirar os árbitros da mão deles e voltar só para a mão do Corinthians. Bom, Padre, vamos lá, não é a coluna de já que não é a coluna de esporte, mas a gente provoca alguns com essas coisas aqui, depois é o que mais depois a turma comenta, né? O que a gente fala praticamente fica de lado. Mas o que o senhor preparou para essa semana? Não, acho que sábado aconteceu um fato muito... Sábado ou sexta-feira, né? Que o candidato a presidente dos Estados Unidos sofreu um atentado. E eu acho que a gente precisa parar para pensar um pouco sobre esse clima que nós estamos tendo, não é só no Brasil, mas no mundo todo, de insegurança. E é muito interessante que quanto mais a gente fala de liberdade, de abertura, de poder expor opiniões, mais nós vemos crescer essa situação de intolerância, mais a gente vê crescer esta situação de não aceitação. E por que a gente tem isso? Eu acho que a gente precisa olhar para esse fenômeno de uma maneira muito clara. Por quê? Porque quanto mais o nosso mundo de hoje vai se diversificando e vai possibilitando que a gente entre num mecanismo de indiferenças ou até mesmo, né, de pluralismos,
mais a gente vai se sentindo inseguro. Mais a gente vai percebendo uma falta de estabilidade para todos nós. E isso é um grande problema, porque na medida que isso acontece, eu não tendo nenhuma referência ou não tendo nenhum referencial onde eu possa dizer, bom, aqui eu tenho o meu nível de segurança e diante disso eu posso de igual para igual conversar com o outro, discutir, expor ideias, o que acontece? Começa a haver todo esse clima onde eu tenho que me impor pela força ou pelo meu individualismo. E nem sempre o individualismo é verdadeiramente uma situação de tomada de posição. Porque às vezes quando a pessoa vai se fechando e quanto mais incompetente ela é, mais individualista ela se torna, porque daí ela quer ser autossuficiente. Então ela não tem referência, ela não tem postura, mas ela quer que todo mundo se dobre a opinião dela, todo mundo aceite aquilo que ela está falando, todo mundo faça do jeito que ela faz. E quando você não concorda comigo, você não se torna um adversário onde nós vamos discutir princípios, mas você se transforma num inimigo. Então, o grande problema é que na sociedade de hoje, nós não temos mais adversários, nós temos inimigos. E quem é o inimigo? É todo aquele que não pensa como eu, é todo aquele que não age como eu. Então eu uso, se eu tenho autoridade, da minha autoridade para calar, para silenciar, para impor ao outro uma pena e afastá-lo daquilo que ele faz e que me coloca em risco, ou eu faço da minha postura uma postura de ameaça ao outro. Se eu não tenho o poder para mandar tirar o Tony do ar, o que eu faço? Então eu vou ameaçá-lo. Ó, você tome cuidado porque sua família corre risco, porque você corre risco, cuidado na rua porque você pode ser assassinado, você pode ser atropelado de repente, seu carro pode explodir de uma hora para outra. Por quê? Porque a intolerância vai chegando num ponto onde nós perdemos os referenciais. Então, o primeiro ponto de uma intolerância é justamente a incompetência. Acho que a gente não pode esquecer isso. Segundo ponto que gera a intolerância é a autossuficiência. É quando a pessoa quer se impor de qualquer forma como aquele que vale e todos têm que aceitar, todos têm que seguir aquilo que ele quer. Né? É aquilo que você mostrava naquela gravação agora há pouco. O fulano não pensa como eu, não faz o que eu quis, eu tenho poder para proibir você de apoiá-lo. E senão, de expô-lo, senão eu vou expor. Então fica aquela situação difícil. Nessa época de política é muito isso. Né? A gente não tem argumento para contradizer, então você procura criar situações onde você possa desmoralizar o outro, possa expor elementos duvidosos, que gere uma desconfiança ou que gere uma incerteza, e aí você vai criar. Aqui no Brasil nós estamos passando por isso, nos Estados Unidos já passou por isso, e em outros lugares também, quer dizer, então eu não tenho argumento para poder discutir as suas posturas ou a sua situação, então vamos achar alguma coisa que possa dar ibope para que você possa ser de repente desmoralizado ou escandalizado, porque assim eu coloco em xeque a confiança que existe. E um outro ponto que leva muito a essa questão da intolerância é a questão da busca do econômico imediato acima e mais rápido do que todas as outras coisas. Esse é um outro grande problema que a gente enfrenta, quer dizer, um momento, quanto mais cresce a crise financeira, mais aumenta a situação de intolerância e de imposição pela violência ao outro de uma realidade que venha me satisfazer. Então eu não tenho recurso, você tem, então eu vou usar todos os meios possíveis para te extorquir, para te assaltar ou para vilipendiar aquilo que é seu, para que eu possa me sentir realizado a partir de uma situação dessa. Então nós estamos passando por um período muito grave nesse sentido, que é ameaçado também por um outro elemento, que hoje nós temos uma mídia que torna imediatamente público tudo aquilo que acontece ou tudo aquilo que é informado que aconteceu, mesmo que não tenha sido acontecido.
É interessante isso. Você pega a situação do Trump, foi exatamente o que aconteceu. Minutos depois, sai a informação por todos os meios de imprensa, de mídia e tudo mais, ele foi baleado, não se sabe a gravidade do ferimento, não sei o quê, e a imagem mostrando o homem levantando, pôr a mão na orelha, onde foi a coisa, não, mas ele foi baleado e não sabe a gravidade da coisa, está sendo levado imediatamente, e até uma hora depois não tem informação de qual é o estado de saúde. Todo mundo viu que ele saiu andando e só tinha aquele ferimento na orelha, mas a informação vem por esse nível. Então, acho que isso é muito sério hoje em dia, né? A gente tem dado muito crédito e muito valor a determinadas coisas que nós não nos sustentamos com ela. E quando isso acontece, aumentam-se as chances desses momentos de intolerância, de você poder extravasar o seu ódio, o seu rancor que está ali dentro, porque nessa hora tudo que é de bobagem você vê sair naquelas famosas linhas de comentário. Eu, às vezes, quando eu vejo uma notícia, eu vejo mais o comentário que o povo faz e me divirto com ele do que propriamente com a notícia. Porque ali você vê todo mundo falando o que quer, do jeito que quer, e você vê extravasar todo um sentimento de revolta, de angústia, que confirma esta situação que a gente está vivendo. Então, acho que a gente precisa hoje pensar como é que nós estamos nos formatando diante da realidade, diante das coisas, como é que nós estamos interpretando tudo isso. Tem hora que a gente precisa voltar a perceber que nós podemos sim ter muitos adversários, mas a inimizade, o inimigo não. Porque quando eu te catalogo como meu inimigo, significa você não presta para nada. E todo mundo tem o seu lado positivo. Eu posso ter um adversário político, só que eu não posso deixar de reconhecer aquilo de bom que ele fez, aquilo de útil que ele apresentou e poder, a partir daí, construir a minha plataforma. Agora, quando eu coloco você como inimigo, nada do que você fez presta e daí a gente vê as situações que nós temos hoje. O Brasil vive isso. Né? O nosso país está passando por uma situação dessa. Se é do outro, não presta, vamos começar tudo de novo. Daqui a pouco muda a cor do partido que está lá, é a mesma situação. Bom, esse daí eu não concordo, então eu vou começar a fazer tudo diferente e a coisa vai para frente de uma forma conturbada e que nos deixa assustados. Mas na política, padre, acredito que esse tipo de situação sempre ocorreu, né? Porque só a gente basear nos Estados Unidos, por exemplo, foram 15 ataques diretos contra presidentes lá e 5 mortos. E desde 1860, uma coisa assim, não lembro agora a data. E lá se diz que o país, o pai da democracia, né? Então. Imagina se não fosse. Mas o que chama a atenção da gente é que o sniper parece que matou, né? O atirador, né? Matou. E você vê como é rápido, né? Para se desenrolar as coisas lá nos Estados Unidos. No momento ali. E aqui no Brasil demorou-se quantos anos para chegar lá? E você viu o que está sendo averiguado? A polícia foi informada 2 minutos antes de acontecer que tinha uma pessoa em atitude suspeita em cima de um telhado próximo à área. Então. E a polícia não tomou providência de tirar o rapaz de lá. Então a polícia está sendo averiguada por que ela não tirou o rapaz antes de atirar. A investigação vai nesse campo. Por que quem estava fazendo a segurança não retirou o rapaz 2 minutos antes de acontecer o fato? Foi denunciado para a polícia e a polícia não conseguiu evitar. Engraçado, né? No Brasil faz 10 anos que aconteceu o fato e a gente até agora não sabe quem foi que fez. Que coisa absurda. Tem um helicóptero aí de um avião, de um presidenciável que caiu há 3 eleições atrás. Até hoje não descobriram a causa pelo qual caiu o helicóptero. Foi só a neblina que derrubou. Exatamente. E era o líder de pesquisa na época. Mas tá aí. São situações e situações que a gente tem e que vive. Mas a intolerância precisa ser vencida, porque ela é um grande problema. Ela eliminar, né? E a intolerância leva à falência de todas as instituições do mundo.
viu onde deu nazismo, onde deu os extremismos todos políticos, veja a União Soviética até hoje, e aí a gente vai enxergando como que um extremismo destrói qualquer possibilidade da liberdade humana. Fechamos, padre? Fechamos. Uma ótima semana. Semana que vem estamos por aí. Com certeza, com mais um tema aí pra gente. Aí a gente vai discutir. A gente tem um elenco lá preparado, mas quando surge um fato novo, você corre atrás e atravessa a fila. Se atualiza. Tá bom? Tá Um bom, abraço. padre, um Até abraço. mais.